Muito bom dia a todos. Muito obrigado aí para quem está acompanhando a nossa gravação, a nossa aula aí de formato remoto. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Estamos falando sobre proteção em máquinas e equipamentos e vamos abordar aí alguns critérios relacionados à NR12 na aula de hoje. Então, você que está acompanhando essa aula agora, por favor, volta lá no nosso canal aqui no YouTube, o canal Quem Ensina Aprende. Assista a aula 1, a aula 2, a aula 3, né, para você se inteirar aí do assunto, tá bem? Estava comentando aqui com os alunos no Skype, antes de começar a gravação, né, que a gente vai falar especificamente nessa aula sobre, a gente parou nesse slide aqui, né? A gente vai falar agora especificamente sobre a NR12, tá? Então, a introdução, né, da NR12, vou só fazer um apontamento aqui rapidamente, que na verdade hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, né? Nós temos aí agora a norma que fala sobre a segurança e saúde de plataformas em petróleo, que saiu em fevereiro desse ano. Então, nós temos 37 normas regulamentadoras, né, vinculadas ao Ministério do Trabalho, e a NR12 ela vai falar sobre máquinas e equipamentos. Elas são todas aprovadas aí através da portaria 3.214, de 8 de junho de 78. Se você guardar aí o número da portaria 3.214 de 78 já é o suficiente, né? 8 de junho aí é a data da publicação em que começou a surgir as normas regulamentadoras. A NR12 também está estabelecida através da CLT, na nossa consolidação das leis trabalhistas, né, que ela já é um pouquinho mais recente, vamos falar assim, né? A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né, ela é um compilado aí de todas as leis relacionadas ao trabalho, especificamente. E, na verdade, quando a gente fala da CLT, né, ela é mais antiga, na verdade, ela é de 43, se eu não me engano, né, que ela vem aí do decreto 5.452 de 1º de maio, né? Então, por isso que 1º de maio é feriado, por isso que é dia do trabalhador, né, em comemoração à celebração da CLT. Tá? Então, voltando a falar sobre a NR12, ela tem força de lei, né? Ela serve exatamente para isso, né? Para dar métodos e formatos para serem acompanhados, né, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, especificamente sobre máquina e equipamento, e ela tem força de lei para aplicação dessa lei, né? Então, como a gente tem como princípio jurídico aí de ordenação jurídica, o famoso se a lei ela tem que ser cumprido, né? Dura lex sed lex do latim, se a lei é lei, ela tem que ser cumprida, independente dela ser difícil de ser cumprida ou não. A NR12 ela é de observância obrigatória para todas as empresas regidas pela SLT. Então, se você tem uma empresa com contratação de mão de obra, essas mãos de obras elas são vinculadas, elas são contratadas, né, pelo regime de CLT, precisa ser acompanhada, devem ser obrigatórias aí no que diz respeito à NR12. E o título da NR é Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, né? Nós vimos riscos em máquinas e equipamentos e agora a gente vai tratar especificamente sobre alguns trechos da norma sobre segurança do trabalho em máquinas. A gente já falou isso em outros momentos, né? Mas nós temos aí um site do Ministério do Trabalho que você pode ir lá no Google digitar, né, ENIT, né, que é eu vou até fazer isso aqui para vocês acompanharem na gravação. Então, vamos pegar aqui o meu navegador aqui que está aberto. Então, eu vou aqui no Google, né, e digito ENIT, tá? ENIT é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, se você entrar por aqui, você já vai ter esse link, né? Acho que está todo mundo acompanhando aqui.
você pode vir aqui, ó, normas regulamentadoras atualizadas, está na página principal do ENIT, tá bem? Então, se você entrar aqui, você já vai clicar na parte principal e vai aqui todas as NRs, ó, uma a uma, né, até a mais atual aí, que é a NR37, já está aqui, tá bem? Na verdade, ela saiu em dezembro de 2019, leva 3 meses para entrar em vigor, então foi aí em fevereiro de 2020. E por sua vez, nós temos aqui, ó, a última modificação da NR12, 30/7/2019. Você pode clicar aqui, ó, e você vai ter a norma na íntegra, tá? Mais atualizada possível, tá bom? A NR12, como eu já falei isso em outras aulas, é uma das maiores NRs que nós temos, né? Mas se a gente for ver aí o tamanho do monte, a gente não vai saber nunca se a gente vai conseguir subir ou não, né? Então, não reclamar do tamanho da montanha, mas sim se a gente tem capacidade de ler aí trecho a trecho, né? Então, fica aí como tarefa de casa para vocês estudarem um pouquinho dessa norma, lerem, antes que a gente entre necessariamente com a matéria da NR12 nas aulas, tá bom? É bom conhecer um pouquinho aí de algumas terminologias técnicas, né? Como o bimanual, que a gente já falou nas nossas aulas. Se tiver alguma abreviação, alguma palavra aí que não é muito comum, né? Então tem algumas questões aqui ó, de 25 volts de correia alternada, 60 volts de correia contínua, né? Isso aqui a gente estuda mais especificamente durante o estudo da NR12. Então, se surgir algumas dúvidas, né? O reset, o resetar a máquina, anota aí que a gente volta depois nas aulas presenciais, a gente vai fazer uma revisão sobre esses assuntos, inclusive conhecendo as próprias máquinas. E aí eu mandei no grupo do WhatsApp da sala de vocês esse material aqui. Ó. Esse material é um resumo da NR12, né, feito pelo sistema Firjan, em parceria com o Ministério do Trabalho. Ele é bem lúdico no que diz respeito à orientação da própria NR12. Então ele traz aqui algumas informações, eu já vou passar aqui, ó, especificamente na cartilha, falando sobre a apresentação e noções gerais sobre a NR12. Tá? Então, ela vai trazer algumas coisas que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, né? Mas exatamente ela pega tudo que está na norma, né? Se você for ver aqui, essa aqui é a norma, e faz um compilado, né, com algumas recomendações, orientações e introdução no que diz respeito à NR12. Então, se a gente for passar aqui rapidamente, ela vai ter muito texto, sim. Pessoal, não tem como a gente conhecer sem a leitura, tá? A explicação, ela é complementar. A leitura, ela é realmente interpretativa para que você conheça o que é uma máquina, o que é o perigo, o que é um dano que a gente falou, de acidente, o risco, o que é uma zona perigosa de máquina, o que é um evento perigoso, enfim, tudo isso, pessoal, a gente precisa conhecer através da leitura, tá bem? E a leitura, ela vai ampliar aí os seus conhecimentos especificamente no NR12. A gente em nenhum momento vai se privar de explicar para vocês o que é um comando elétrico, o que é um dispositivo de intertravamento, um sensor de presença. Inclusive, quem assistiu às nossas aulas aí, ó, dispositivo mecânico, dispositivo de validação. Quem assistiu às nossas aulas até aqui viu que a gente já abordou isso. E como eu falei, essa é uma leitura complementar, tá? Eu mandei no grupo do WhatsApp de vocês e também vou mandar no e-mail particular de cada um, né, caso sinta-se à vontade aí estudar. Essa aqui ela tem 66 páginas, então se pegar o final de semana aí e ler umas 20 páginas, lembrando que eu não estou obrigando ninguém, tá? Eu estou simplesmente fazendo uma orientação educacional, justamente para que vocês acompanhem, né, esse material, leiam esse material. Ela vai trazer aqui alguns casos de procedimento interativo de apreciação de redução de riscos. A gente já falou isso na aula 2, se eu não me engano. E ela vai trazer mais orientações aí de como avaliar o risco de uma máquina de equipamento. E todos os riscos que a gente já abordou, a gente já falou sobre isso também. Então, assim, é uma leitura complementar às nossas aulas, tá bom? Então, aí fica a recomendação para todos, tá?
voltando aqui especificamente na nossa aula de hoje, né, eu vou passar o conteúdo para vocês através da projeção. Entretanto, aqui, assim que a gente acabar a nossa aula, eu vou deixar o link do YouTube no grupo do WhatsApp de vocês e na descrição do vídeo haverá ali o link para você baixar as nossas aulas, né, esses slides, tá, que a gente está projetando. Teve um aluno da sala 4 que me ligou essa semana e ele perguntou se era para ele imprimir, era para ele guardar esse material com ele, ou se ele tinha que imprimir e colocar no caderno. Eu falei, olha, sinceramente, como for melhor para você. Se você acredita que guardar isso, deixar no seu notebook, no seu celular, você vai ter um fácil acesso, perfeito. Mas se você quiser colocar no caderno também, não tem problema. Aí deu uns 20 minutos depois ele me mandou a foto do caderno que ele já tinha colado já os slides no caderno. Falei, cara, sensacional, parabéns. Mostra o comprometimento que você tem em relação às aulas, em relação ao material que está sendo enviado, tá? E também nas participações de aula remoto, né? Então, lembrando que a gente não está mandando material para vocês lerem em casa, a gente está orientando, né, que vocês leiam o material em momentos que vocês tiverem necessidade, que vocês conseguirem. Também lembrando que o conhecimento a gente constrói de maneira conjunta, né? Eu estou aqui para orientar, para facilitar, para passar o material para vocês, mas usando também aí o recurso que é a bagagem que cada um carrega, tá bom? Então vamos dar sequência à nossa aula. Por favor, qualquer coisa, mandem uma mensagem aqui para mim. Vocês têm liberdade a qualquer momento de abrir o áudio e interagir comigo. Eu vou perguntar também para vocês para que eu não fique falando sozinho aqui. Vou fazer umas pausas para tomar água. E aí vocês, por favor, podem falar alguma coisa comigo aí para não ficar com silêncio ensurdecedor aqui na gravação, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente fala então da NR12, tem estudos aí realizados antes de 2010, né, que evidenciaram uma grande participação de máquinas e equipamentos nos acidentes de trabalho. Então, como a gente falou isso lá no início da aula, na primeira aula, os riscos em máquinas e equipamentos representavam cerca de 66% dos riscos dos acidentes de trabalho, né? Então, 66%, gente, é muita coisa. Só para vocês terem ideia aí, a gente fala um percentual de 100%, né, cada 10 acidentes, 6 eram relacionados a máquinas e equipamentos. Então, eles tinham uma estimativa que máquinas e equipamentos participavam aproximadamente de 50% dos acidentes típicos, né, isso lá em 2001. Então, imagine que vocês que de 2001 a 2010 teve um aumento de 10%, né, desses acidentes, e a tendência era aumentar esses acidentes, né? Então, em 10 anos aí aumentou 10%, talvez mais 5 anos aumentaria 10%. Eu acredito que isso não chegaria a 100%, até mesmo porque nem todos os trabalhadores atuam só com máquinas e equipamentos. Nós temos ainda os acidentes de trajeto, nós temos as doenças ocupacionais, que elas entram também nessas estatísticas, né? Mas, então, 60% dos acidentes, 66% dos acidentes eram em máquinas e equipamentos relacionados especificamente aí em mãos e braços, tá bem? A abrangência da NR12, ela vem, então, trazendo 15 tópicos específicos, né? Que hoje elas já foram atualizados, nós temos ainda alguns anexos, mas eu separei aqui 15 tópicos para a gente abordar ao longo dessa aula, tá bem? Então, arranjo físico e instalações, né, aonde a máquina fica localizada, de que maneira que ela fica instalada, a instalação elétrica também da máquina, dispositivos de partida e de parada, né? Partida é quando você dá o acionamento à máquina, quando você liga a máquina. Esse acionamento você vai precisar ler na NR12 também nessa cartilha para entender esse acionamento e entender o mecanismo de parada, né? A máquina está parada, mas ela ainda está energizada, tá? Então a gente tem que levar em consideração que uma máquina parada é como se fosse um leão com a boca fechada, né? Se você for lá passar a mão nele, pode ser que ele te abocanhe, pode ser que ele cause um acidente
a sua estrutura física, tá bem? Nós temos aí na sequência o sistema de segurança em máquinas e equipamentos, que aí vamos introduzir, né, alguns sistemas específicos da NR12, que só vão conter nas máquinas e nos equipamentos. Os dispositivos de parada de emergência, né, o famoso botão de emergência, que ele deve ficar perto da máquina e ser de fácil acionamento. Meios de acesso permanente, então nós temos alguns casos aí que o trabalhador ele precisa interagir com plataformas elevatórias, com escadas do tipo marinheiro, né, plataformas elevatórias, e isso vai ser um acesso para ele e também deve ser utilizado como com os recursos da NR12 de proteção a esses trabalhadores também, tá bom? Componentes pressurizados, então todo componente que houver pressão, né, de óleo, né, ou de ar, necessariamente ele precisa ter identificações e devem ter mecanismos que assegurem que esse componente não estoure, não gere um acidente. Nós temos aí as transportadoras de materiais, a mais famosa, a gente viu na aula passada, que é a transportadora de correia, né? E nós também temos aí o pessoal chama vulgarmente conhecido, né, como linhão, né, dentro das empresas, né? E ainda também nós temos aí os formatos de transportar materiais, tá? De maneira automática, de maneira relacionada a máquinas, tá bem? Então até me foge a palavra agora, que eu tentei lembrar aqui, mas ao longo da apresentação eu vou lembrar perfeitamente para vocês. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Nós temos ainda a abrangência da ergonomia na NR12. Então, quando a gente fala de ergonomia, muita gente associa somente máquinas, somente associa-se a cadeiras, a mobiliário, a postura, né? Mas a ergonomia está presente em tudo. Como a gente já viu isso em outras matérias, a ergonomia ela tem interação também com a NR12. Os riscos adicionais, então quando a gente fala dos riscos adicionais, são os riscos que estão ali meio que escondidos dentro da máquina, né? Nós temos aí o risco físico, nós temos risco químico, risco biológico, risco ergonômico e o risco de acidente, ou antigamente era chamado mecânico. Mas especificamente alguns outros riscos adicionais, como podem ter relação com a própria máquina e equipamento, ela também está sendo abordada aí na própria NR12, né? Na própria NR12, um capítulo específico. Como que tem que ser feito a sua manutenção, né, das máquinas? Eu comentei isso com vocês em outras aulas, que grande parte das máquinas elas vêm de fora. Ela vem do Japão, ela vem da China, ela vem da Alemanha, né, ela vem da Itália, que são regiões aí mais tecnológicas, né, e tem maior facilidade em introduzir os seus equipamentos aqui no Brasil. E aí também tem que ser levado em consideração o idioma, né, que estará ali naquela máquina, né? Então, existe um capítulo específico de sinalização também, né, que a sinalização ela deve sempre adotar a nossa língua mãe, aqui no caso o português. A gente comentou isso em outras aulas, mas eu vou dar mais um exemplo específico. Os manuais de máquinas, né, cada máquina e equipamento tem que ter o seu manual. Quando você compra um equipamento elétrico, eletroeletrônico, um eletrodoméstico, ele vem com o manual, né? Se eu compro uma geladeira, ela vai vir lá com uma etiqueta na porta, você vai abrir ela, vai ter um manual lá dentro. Você vai comprar uma TV, você vai tirar a TV lá de dentro, vai ter um manual. E as máquinas e equipamentos não são diferentes, ela precisa ter ali orientações, tem que ter contato, um 0800, um serviço de atendimento ao cliente, né, no caso de uma eventualidade ali, o que ser feito
com essa máquina de equipamento. E ainda a possibilidade, né, da assistência técnica, garantia e tudo mais tem que ser adotado também nesses manuais. O item 14 aí, procedimentos de segurança, né, que são adotados associadamente ao sistema de travamento, né, o logout que a gente falou na outra aula. Esse logout ele significa aí etiquetagem, né, sinalização e etiquetagem, né, dessas máquinas. E por último, não menos importante, ali a capacitação. Pessoal, eu tirei os princípios gerais da NR, né, que os princípios gerais a gente já abordou, eu não está incluso aí, né, então vocês já viram isso. Quando a gente fala ainda sobre os tópicos aqui, eu acho que está faltando, deixa eu me lembrar agora de cabeça, a sinalização, manual, capacitação, acho que os procedimentos de trabalho, né, que eles não foram abordados aqui, dispositivos finais, os outros requisitos específicos de segurança e o projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão e qualquer tipo de exposição do equipamento está faltando aqui nessa apresentação, tá? Tá faltando não porque não é necessário, mas está faltando porque é um outro assunto que a gente pode abordar de maneira presencial. Inclusive, quando a gente fala de exposição de máquina, né, ou venda, locação, ninguém pode vender uma máquina que não atenda NR12. Ah, Conrado, mas a gente tem lá uma máquina parada na fábrica, e isso eu quero passar para frente. Se você fabricou esse equipamento, né, se você trabalha nessa empresa, a empresa fabricou esse equipamento, eu preciso ter um manual dessa máquina, tá? E aí para você ter um manual, você tem que fazer as instalações elétricas, dispositivo de parada e sistema de segurança em máquinas e equipamentos. Então, vocês vão ver que uma parte vai complementar a outra, tá bem? Então, esses são os tópicos de hoje. Nós vamos abordar aqui, primeiramente, as informações relevantes, tá bem? Quando a gente fala sobre NR12, né, ela tem uma aplicabilidade em máquinas e equipamentos. Então, aqui à sua direita, né, nós vamos ver uma prensa, né, uma prensa de chaveta excêntrica, no qual ela atua aqui em trabalho compartilhado ao trabalhador. Percebam aí o posicionamento dele, né? Ele não está dando manutenção na máquina, mas ele está observando o seu funcionamento. Ele está aqui com o acionamento no pedal, aqui no pé, né? E provavelmente ele está fazendo uma pecinha minúscula ali, por causa do tamanho do gabarito, né, dessa estrutura aqui que ele tem. E percebam, né, a posição que ele está, né? Não é nem um pouquinho ergonômico aquele posicionamento, existe um grande risco ali de um acidente na região frontal do trabalhador, com o rosto do trabalhador também. E aqui a gente pode observar também atividade de costura do lado esquerdo. Pode parecer, poxa, uma atividade de costura, eu lembro da minha avó costurando, da minha tia costurando, é algo tão banal, tão comum, né? É improvável um risco, né, nessa situação. Mas há risco, e esse risco ele está presente ali de diversas formas. Lembre-se que independente do setor econômico, né, ele deve ser atendido. A NR12 não é só metalúrgica, tá, pessoal? Então é panificação, ela tem ali a necessidade de você ter interação com atividades de costura. Quando a gente fala de NR12, eu tenho outros setores econômicos que vão precisar atender o que está previsto na norma. Então, quando a gente pega lá na própria NR12, ela traz alguns anexos específicos, como, por exemplo, uma interação com o setor da agricultura, né, que ela é fundamental aí para a nossa economia nacional, mas eu tenho que ter interação com cada setor econômico específico. Então, se eu pego aí o anexo 1, por exemplo, eu vou estar falando ali de sensores de presença, sensores de contato. Eu vou ter ali um anexo específico falando sobre a minha área de contato, ou, por exemplo, os treinamentos que eu preciso ter de máquinas e equipamentos.
os meios de acesso permanente, a apreciação de risco, né, análise de risco. Eu vou ter um anexo só falando de o que a gente chama de glossário, né, que é um vocabulário da NR12. Isso também é fundamental vocês conhecerem, lerem, tirarem essas dúvidas. Às vezes vai aparecer lá uma palavra, cortador de grama autopropelido. Isso é cortador de grama, eu sei o que é, Conrado. Pode ser uma máquina lá cortando grama. Mas quando ele é autopropelido, né, ele tem geralmente uma interação com o trabalhador fica sentado na máquina, fazendo essa atividade, ele é puxado também. Eu vou ter um anexo específico para uso de motosserra, um anexo para máquinas de panificação e confeitaria, né, um anexo específico para açougue, para prensa especificamente, né, que ela é voltada mais para a área metalúrgica. Eu vou ter... Tem bastante coisa, para ser sincero, pessoal. Fabricação de calçados, né, a gente falou sobre isso já, mas lá na região de Franca, região de Jaú, que é um setor polo aí de fabricação de calçado, as máquinas de implemento para uso agrícola e florestal. Então, tem muita coisa realmente, né? É legal a gente parar, dar aquela respirada funda, né? E aproveitar também esse momento que a gente está em casa para poder ler, reler, conhecer especificamente através da leitura os itens da NR12. Lembrando que a gente vai ter uma revisão sobre esse material, nós vamos ter uma aula prática sobre NR12, nós vamos conhecer uma empresa, né, tudo aí dependendo de calendário, consequentemente que já uma revisão que nós vamos ter que fazer naturalmente aí das outras NRs também, tá bom? Lembrando que a gente já tinha comentado sobre isso em outras aulas, a gente já tinha agendado uma visita numa empresa, mas a gente teve que mudar toda essa dinâmica aí devido a esse momento que a gente está passando de isolamento social, tá bem? Então, vamos passar aqui. Opa, pulei aqui. Lembrar somente, pessoal, que todos os prazos para adequação da NR12 já estão vencidos, tá? Porque a norma ela foi publicada em 2019, né, a última edição dela, e deu um prazo aí de 6 meses, né, para adequação das máquinas. Então, todos os prazos já estão vencidos, começaram a ser contados a partir da data da publicação, né, lá em 2019, e ele é diferente em cada um dos itens, né? Então, eu vou apresentar para vocês também a possibilidade de multa, né, durante essa aula aí, a possibilidade de multa devido à NR12, tá bom? Então, o item forte de impacto da nossa indústria brasileira é a utilização da NR12, porque ela é proibida de fabricar, importar, comercializar, leiloar ou emprestar e utilizar principalmente, né, máquinas e equipamentos que não atendam a NR12. O que acaba acontecendo, pessoal? As empresas fabricantes de máquinas, nós temos uma aqui em Araraquara, não tem problema nenhum eu falar o nome dela aqui, a Hidraumac. Nós temos outras empresas também, eu estou falando especificamente desse caso porque eu conheço a empresa, eu já trabalhei com parceria com eles, tá bem? Então, por exemplo, eles precisam fabricar uma máquina, essa máquina vai lá para a China, ou para a Alemanha, ou eles têm grande aceitação aí no mercado europeu também. A máquina deles já tem que sair aqui do Brasil, né, antes de entrar para a exportação, com as exigências da NR12. Por mais que a gente saiba que lá na China, por lá na Europa, não existe NR12, tá? Na NR12 é uma realidade brasileira. E aí, quando a gente fala de fabricar, né, ela vai ter um custo acima de uma empresa de fora, de outro país, que não tem exigência de atender NR12. Tá? Então, pegar o exemplo da China, que é um polo tecnológico, pegar o exemplo de países da Europa, né, como a Alemanha, Itália, o próprio Estados Unidos na América do Norte, esses países eles não têm NR12, eles têm outras normas, tá?
A gente tem aí as normas ISO, nós temos as normas de comercialização, né, ou aceitação europeia, mas quando a gente fala da NR12, ela acaba se tornando, então, um empecilho, né, com todo respeito, né, ao trabalhador, ao empecilho, entre aspas, né, que é a implementação das adequações que a gente tem que ter na NR12, tá bom? Importar, né, então, quando a gente fala aí da importação, trazer de fora para dentro, né? A importação dessas máquinas, elas já devem ser atendidas, né? Então, quando a gente fala da importação, é a entrada de um produto, né, de um outro país. Então, se eu for comprar da China, da Alemanha, da Europa, na Itália, nos Estados Unidos, de outros países, eu tenho que exigir que eles atendam a norma brasileira. Tá? Então, muitas empresas também, na hora de cotar, falam, mas para onde que é essa máquina? Ah, é para o Brasil? Ah, peraí, então vai ter um precinho, tem um acréscimo aqui, tá bem? Comercializar, então eu não posso vender ela, se eu tenho uma máquina parada, eu não posso vender ela. Se comprovado que eu vendi ela depois da publicação da NR12, eu tenho que assegurar ao comprador que ele está comprando uma máquina que atende a NR12, tá bem? Então, se eu tenho uma empresa lá, eu tenho um barracão, e eu tenho uma máquina antiga lá, eu tenho um torno de repuxo, um torno bem antigo, que não tem como você colocar a implementação da NR12, é uma situação bem complicada nesse sentido, e eu vendo para alguém, a responsabilidade dessa venda, né, de vender um equipamento sem segurança, recai da pessoa que comprou, mas principalmente da pessoa que vendeu, tá bem? Então isso tem que ser levado em consideração também. Leiloar, né? Algumas empresas, principalmente aí empresas que passam por situação de recuperação judicial, que elas não têm dinheiro no banco, mas o único bem que ela tem é o prédio. Então a gente tem alguns exemplos aqui em Araraquara, né? Eu não vou falar por questões éticas, mas a gente tem alguns exemplos de empresas que elas quebraram financeiramente, estão em recuperação judicial, que é um processo de tentar recuperar a empresa financeiramente e, consequentemente, pagar fornecedores e principalmente funcionários. Quando eu falo de leiloar esses bens, eu não posso leiloar uma máquina, tá? Então, a máquina que é um dos bens inventariáveis mais caros, eu não posso leiloar se ela não atender a NR12. Emprestar, né, e consequentemente utilizar máquinas e equipamentos que não atendam às exigências da NR, tá bom? Isso está lá no item da NR 12.134, tá? Então se tem o 134, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 135, tem o 136. Então, para vocês terem uma ideia como essa norma é bem extensa, tá bom? Tópico por tópico a gente não conseguiria assistir, né, de maneira remota, né, e eu confesso que nem de maneira presencial a gente consegue abordar todos os itens nas nossas aulas. O que a gente geralmente faz é abordar os trechos mais importantes e de maneira paralela incentivar aí os alunos ao estudo dessas NRs, né? Inclusive eu participava com maior frequência de treinamentos de NR12, né? E para vocês terem uma ideia, cada, né, trecho da norma era pode ser aí aberto um debate, pode ser aberto um congresso, um simpósio, uma palestra, porque dá muito para falar. Só esse trecho aí que eu coloquei para vocês, ó, NR12.134, eu estou quase 10 minutos falando sobre esse tema também. Então, se a gente for falar aqui da fabricação, né, das regiões do Brasil, né, por exemplo, a região sudeste, ela tem uma particularidade. A região sul já é outra, né? A região norte, nordeste já é outra, então é completamente diferente. Então, ela tem que ser também regionalizada, tá? Tem que ser levada em consideração a região em que ela está instalada, tá bom? Quando a gente fala ainda da NR12, né, eu tenho que passar mais um tópico aqui para a gente falar. Eu vou ter alguns anexos específicos de setores de trabalho, tá? Então,
a própria NR12 ela vai fazer interações com a PNT, tá? Com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma brasileira de regulamentação, de acordo com a ISO, né? A ISO, que ela significa, né, uma organização internacional de estandarte ali, a sua definição, a sua tradução, tá bem? A ISO, ela tenta manter uma espécie de igualdade para todos os países que ela atua com o sistema ISO. Então, ela traz ali na ISO 13852 áreas de como que deve ser uma barreira física, tá? Então, por exemplo, essa máquina aí, ó, lembra que eu comentei com vocês que tinha uma máquina que ela tinha uma espécie de um ventilador, e esse ventilador ele ficava acionado para manter a refrigeração da máquina, para diminuir a temperatura da máquina. Nós colocamos uma grade, a serralheria da empresa fez uma grade, colocamos, e o trabalhador queria ver se estava funcionando, né, a hélice do ventilador. Conclusão, né, ele teve um corte contuso ali, um corte provocado por uma hélice de um ventilador, porque ele conseguiu colocar o dedo dentro dessa grade. Se você for ver o diâmetro de um dedo, pessoal, com certeza ele passa ali nesse espaçamento que a gente mostrou de barreira física. E aí a gente faz uma reflexão, peraí, se tem a grade, já não era para ele colocar a mão, né? Mas aí a gente entra com o princípio de redundância, né? Por mais que ele queira colocar a mão, ele não pode conseguir. O dedo, a mão, o braço, o antebraço, tá bem? Então, alguns anexos são específicos para alguns setores específicos de setores de trabalho. Esse caso aqui ele é muito comum na metalúrgica, tá bem? Da distância segura quando utilizada uma barreira física. Então, ali eu tenho uma distância segura que eu tenho que ter uma abertura menor de 4 milímetros. Se for uma fenda, se ela for quadrada, se ela for circular, tá bem? Então, isso é mais uma conotação para quem é engenheiro, para quem é arquiteto, mas a gente tem que conhecer um pouquinho dessas distâncias seguras. Tanto a distância de dedo, de mão ou de braço, tá bem? Então, eu vou passar aqui, mas a gente pode voltar a qualquer momento nesse item aqui. Alguma dúvida, pessoal? Podem abrir o microfone aí, pra gente conversando. Vou tomar um golinho de água. Pessoal, tem alguém aí? Tudo certo. Tem sim, professor, tá tranquilo. Tudo bem. Pode a sequência na aula, tranquilo. Vamos lá então. Falando ainda sobre a própria NR12, eu vou ter aqui no item também meios de acesso permanente. Então eu tenho ali a necessidade de ter um meio de acesso permanente, por exemplo, quando for a necessidade de uma escada do tipo marinheiro, né? Exceto escada fixa tipo marinheiro. Ou ainda um elevador, né? Que é aquelas plataformas elevatórias que devem possuir um sistema de proteção contra queda, tá? Com as seguintes características: elas têm que ser dimensionadas, construídas, fixadas de modo seguro, ou seja, se ela tem que ser fixada, ela não pode ser removível. De material resistente à intempérie e correção, porque se ela vai ficar na chuva, se ela vai ficar guardada fora de um barracão, ela pode ter risco aí de deteriorização, pode ter um risco de corrosão, tá? Pode ter um risco ali de ferrugem, né? E isso pode perder a vida útil desse equipamento. Travessão superior, eu vou mostrar isso para vocês o que é travessão no próximo slide, e o travessão e perfil redondo, tá? Já vamos explicar sobre isso. O travessão intermediário, que é uma parte no meio, e um rodapé, ou seja, que vai ficar lá embaixo, né, no mínimo de 20 centímetros. Havendo risco maior, né, entre o vão ali do travessão superior e intermediário,
pode ser colocado também preencher o vão do rodapé e da travessão superior. Então, quando a gente fala sobre meio de acesso, né, eu tenho aqui essa situação, tá? Então, observem vocês aí que do lado esquerdo, né, nós temos uma plataforma, um trabalhador ele fica nessa plataforma, também, por exemplo, para trocar a lâmpada ali, por exemplo, e ele é içado, né, ele é levantado para fazer esse trabalho de troca de lâmpada. Percebam que o perfil, né, dele ali, ó, ele não é arredondado, ele é quadrado. Tá? Então tinha uma barra de ferro lá, o serralheiro cortou, mediu, soldou, né, lixou, pintou, e aí você olha e fala, não atende NR12. Né? E realmente não atende, porque ele não pode ser perfil redondo, né? Ele não pode ser perfil quadrado, ele tem que ser perfil redondo. Por quê, pessoal? O que acaba acontecendo na prática é o seguinte, o eletricista ele vai subir ali naquela atividade para fazer a troca de lâmpada, mas ele vai subir com uma bolsa, nessa bolsa vai ter chave de fenda, vai ter alicate, ter todos os equipamentos dele. E ao invés dele deixar na bolsa, ele vai colocar ali, né, em cima uma chave de fenda, ele vai colocar ali um alicate, ele vai colocar ali uma lanterna, e por ser quadrado vai fixar e vai ficar parado. Mas a qualquer momento, qualquer oscilação pode vir a cair, tá? Podendo ocasionar um acidente a quem está ali embaixo. Tá? Então até isso a NR12 prevê esse tipo de situação, tá bom? Quando a gente fala de travessão superior, é essa parte de cima, tá? Quando fala travessão superior, ela tem que estar a 1,10 m, né, ou a 1,20 m, né, de altura. Então, vamos levar em consideração que a altura média do homem brasileiro é de 1,72 m e uma mulher é 1,68 m, se eu não me engano, altura média, né? A gente tem aí 1,20 m, né, ou seja, aproximadamente 60% a 70% da altura daquela pessoa, tá? Então, tem que ter aqui no seu pé direito, na sua altura, né, 1,10 m, 1,20 m, com o perfil arredondado. O travessão intermediário deve ficar ali com no mínimo 70 centímetros de altura, tá bom? E ainda um rodapé de 20 centímetros nessa parte de baixo. Por quê? A pessoa pode estar aqui, em pé, né, em cima dessa plataforma, e ter um desmaio. Ela pode ter um desmaio. E aí ela pode rolar, né, e cair para a parte do solo. Então, às vezes ela desmaiou, mas o tempo que estava aguardando ela descer, né, ou alguém subir para fazer o salvamento, ela se debateu, rolou e caiu. Né? Então, a queda, ela vai sim, sem sombra de dúvida, um dos sintomas, dos problemas maiores, né, do que o desmaio. Tá? Então, tem que ter uma proteção superior, intermédia e um rodapé também. Tranquilo? Qualquer coisa, pessoal, pode me questionar aqui. Vou trazer um exemplo de infração de uma máquina. Né? Essa aqui é uma máquina afiadora de disco, né? Uma máquina que trabalha aí fazendo afiação de equipamentos. Então, quando a gente fala da NR12, eu tenho lá no seu item 12.47, que fala da necessidade de toda transmissão de força e componentes móveis a eles interligados, acessíveis ou expostos devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivo de intertravamento. A disposição fixa, pessoal, é aquela que a gente coloca, aquela chapa de proteção, aquela grade de proteção, que ela não deve ser retirada, tá? Ela deve ser apertada ali com parafuso ou soldada, tá bem? E ainda, né, ou móveis com dispositivo de intertravamento. Intertravamento significa eu vou abrir ela, vou tirar ela, ela vai parar de funcionar naquele exato momento. Porque para que elas impeçam o acesso por todos os tipos de lados da máquina. Se a gente for pegar a NR28, que fala sobre infrações, né, isso é um risco grave, né, infração grau 4. Para empresas aí de 50 a 100 funcionários, nós teremos a UFIR, né, que ela é R$ 2,54 desde 2014. Então, fazendo uma multa, um cálculo aí, se a gente for pegar aqui, ó, a infração
entre 50 a 100 funcionários, 51 a 100 funcionários, nesse caso a empresa aqui tinha 80 funcionários, então ela entra nesse enquadramento de 51 a 100 funcionários. A gente entra nessa categoria, infração 4. Né? Eu tenho na sua totalidade um valor de multa, que ela é multiplicada pelo número de funcionários, de R$ 9.875, podendo chegar a R$ 11.253, tá? Te garanto, se você pedir um orçamento para um serralheiro para ele fazer isso, ele não vai cobrar esse valor, tá? Ele pode cobrar um valor irrisório se ele já tiver o material, se ele não tiver o material, ele vai cobrar um valor um pouco agregado, né? Porque ele tem que comprar o equipamento e tudo mais, mas certamente vai ser menor do que esses valores aí que a gente está apresentando, tá bom? Um outro exemplo aqui, uma máquina policorte, né? Então a gente vê a marca aí, ó, a marca é a MaxCorte, ela é uma empresa fabricante, que provavelmente esse equipamento foi fabricado antes da publicação da NR12, uma máquina policorte com sistema de acionamento inadequado, né? Vocês vão vendo ali a chave de ligar e desligar, que ela é inadequada, né? Ela é por partida, mas ela não tem botão de segurança de parada. Esse sistema, né, parcialmente exposto, resultará em multa de 17 mil a 19 mil para uma empresa de 51 a 100 funcionários. Portanto, ali a gente vê uma corrente, né, denteada, uma correia, né, ligada, que pode ter interação com a mão do trabalhador, ocasionando um acidente. Falando ainda sobre arranjo físico e instalação, quando a gente fala sobre arranjo físico e instalação, eu tenho todos esses itens a serem abordados. Áreas de circulação, área de armazenamento de materiais, espaço entre as máquinas, pisos no local de trabalho, estabilidade de máquinas estacionárias e máquinas imóveis com rodízio. E aí, falando ainda sobre esses itens, eu tenho que passar para vocês isso aqui. Ó. Arranjo físico, né, é todo o local onde a ferramenta ela é utilizada no processo produtivo, devendo ser armazenados em locais específicos para finalidade e mantidas organizadas. Então a gente vê esse painel de sombras, que é o comum aí dentro da área da carpintaria, da área da mecânica, da área da elétrica, né, e é isso que a gente espera de uma empresa. Quando for arranjo físico e quando necessidade de máquinas e equipamentos, elas devem possuir rodízio, pelo menos 2 deles devem ter travas, tá? Essas travas aí são semelhantes a esses itens que a gente está mostrando, tanto aqui como aqui embaixo, tá? Parte da frente, né? E essa parte aqui, ela deve ter um travamento, para que a roda não se movimente, tá bom? As vias de circulação nunca devem dar obstruída, né? Não devem estar escorregadia, né? Então a gente vê um antes e depois aí, né? Ó, que é uma empresa que eu trabalhava, o antes, percebam ali que cada um ia ocupando o espaço, cada um ia colocando o seu equipamento, o seu ventilador, né? E também a presença de óleo, né? Que podia gerar queda e escorregões aos funcionários aí. Então, depois da demarcação desse solo, né? Percebam que ainda existe ali uma pocinha de óleo do lado direito aqui, mas essa poça de óleo é por causa que o equipamento precisa receber a manutenção correta, tá bem? Então, o antes e o depois podendo levar multas aos trabalhadores, aos funcionários, né? A empresa, desculpa. Multa por causa da falta de organização dos funcionários ou ainda pela não manutenção daquela máquina, gerando a presença de óleo mineral naquele ambiente. Os riscos à eletricidade, né, devem atender NR10 também, todas as máquinas devem atender NR10, que fala de segurança em instalações de serviço de eletricidade, permitindo, né, proibindo, as máquinas e equipamentos com utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. Pessoal, é a mesma coisa de você ter uma TV, e ao invés de você usar o controle para ligar e desligar, você vai lá e coloca ele na tomada. A partir do momento que você coloca ele na tomada, ele já está ligado.
né? Um liquidificador, por exemplo, ele tem os botões ali para você ligar e desligar, né? E não posso ter um dispositivo de chave geral como partida e parada, tá? Para aquela máquina. A hora que você liga ela, ela vai estar energizada, tudo bem. Mas eu não posso colocá-la na tomada e ela começar a funcionar, tá bem? Eu preciso ligar a chave geral para depois ligar a máquina para depois entrar em contato ali com o dispositivo de acionamento para que ele comece a operar, né, a máquina sem o trabalhador estar em contato com algum risco específico de prensagem ou de risco de choque elétrico. Por exemplo, a utilização de chaves do tipo faca, né, que é um tipo de acionamento, você ligar a máquina para baixo ou para cima, né, é proibido também. E a existência de partes energizadas expostas, né, dos circuitos para utilização de energia elétrica também tem que ser proibido. Deve ser realizada somente por um profissional autorizado, né, então a gente pega aí situações que a gente para chorar, né, quando a gente vê a parte elétrica de uma máquina por dentro, né, ou de um componente que a pessoa tentou criar, né, e pode gerar um acidente. Só para vocês entenderem aí, a gente tem as fiações aí que a gente está mostrando, elas não podem ficar encostadas uma com a outra. Por mais que ela esteja ali recoberta com uma película de borracha, isolante, térmico e tudo mais. Mas com o passar do tempo, essa fiação ela pode entrar em contato, criar um curto-circuito e levar um choque para quem estiver operando, tá bem? Sem contar ainda dos riscos de falhar, né, e gerar um acidente mais grave aí ao trabalhador. Os dispositivos de parada, né, eles não devem ser localizados aí próximo às zonas perigosas, né? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem ali uma área de corte e do lado dessa área de corte fica um botão de emergência, né? Então é pouco inteligente essa, essa localização desse equipamento. Eles devem ser localizados em zonas, não podem ser localizados em zonas perigosas, podem ser acionadas ou desligadas em caso de emergência por qualquer outra pessoa, que ela deve também ser sinalizada, né, para que ela não seja acionada de maneira involuntária. Então, o botão de parada geralmente ela vai ter uma cor vermelha e o botão de partida geralmente vai ter uma cor verde, tá bem? E alguns ainda, pessoal, são diferentes do acionamento. Um você pressiona, outro você tem que puxar, tá bem? Tem uma diferença significativa, né, nesses equipamentos, mas eles devem ser diferentes. Os pedais de acionamento, como a gente já viu, né, eu só vou passar aqui por cima. Os pedais de acionamento devem permitir o acesso somente por uma pessoa e por um pé, né, não devem ser dois pés para ser acionados, devendo ser protegido para evitar o acionamento acidental. Tá? Então tem ali aquela chapinha em volta, dentro daquela caixinha que está em volta, para que não tenha um acionamento acidental. Sistemas de segurança, né, nós temos diversos exemplos aí dos riscos das proteções físicas, né, as proteções fixas, né, que devem ser fixadas ali. E aí eu estou trazendo mais um exemplo para vocês, semelhante àquele do ventilador, mas o que é coerente, né, você ter uma proteção pela parte externa, mas pela parte interna ainda existe a presença, a possibilidade do acesso. Tá? Então, esse é um exemplo de sistema de proteção fixa não conforme. Tá? Se vocês forem ver aqui, nós temos um compressor. Esse compressor tem aqui a sua correia, essa parte borrachada. Né? Pelo lado de lá, né, pelo lado de externo, não consegue ter acesso, mas se o trabalhador colocar a mão pela parte de dentro, ele consegue. Só alguém falou alguma coisa? Ou eu acho que eu ouvi algum eco aqui e achei que era alguma coisa, mas tranquilo. Então, as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas ou móveis com intertravamento elétrico. Tá? Significa que se eu tirar aquela proteção, ela vai parar.
outro sistema não conforme, né, sistema de proteção fixa bloqueada parcialmente. Tá? Então, ela tem um bloqueio ali nas partes, mas a qualquer momento ali uma pessoa pode ter contato com a partes em movimento. Isso aqui é um silo, né, de bagaço de laranja, né? Então, quando o trabalhador ele termina a sua atividade lá embaixo, ele sobe nessa plataforma. Podem ver a altura aqui, ó, bem alta, né? Tem aqui o seu guarda-corpo, que também não atende na R12. E aí, quando ele termina o trabalho dele ali de moagem desse bagaço de laranja, ele tem que subir para fazer a limpeza desse linhão, tá? Percebam que existe uma capa aqui de proteção, que qualquer pessoa pode levantar e ter contato. Aí imagine vocês o indivíduo aqui lá em cima, né, fazendo a limpeza dessa parte de moagem, e alguém lá embaixo fazer o acionamento, né? Então, ele tem que estar intertravado, né? Ele tem que estar ligado aí para que não haja um acionamento acidental, tá bem? Sistema de proteção móvel que pode ser aberta com a máquina em movimento. Isso também é não conforme a NR12. A necessidade, deixa eu trazer aqui uma imagem para vocês. A necessidade de um sistema de proteção. Então a gente vê uma guilhotina ali, né, o antes dela, e o que pode ser colocado depois, uma cortina de luz, caso tenha a presença ali de uma pessoa naquela localização, naquela região. O meio de acesso permanente, a gente já falou sobre isso, mas é uma situação, por exemplo, que eu vejo lá, pode ser aplicado para escadas, plataformas, passarelas, escadas marinheiro, né, ou gaiolas de proteção, que são as famosas gandaias, né, que o trabalhador ele fica dentro dessa gaiola e é içado, né, para fazer um trabalho de manutenção, e a necessidade ainda de um guarda-corpo. Um exemplo do guarda-corpo não conforme, né, o travessão superior não é arredondado, né, podendo levar à queda de objetos, e só essa não conformidade pode gerar uma multa aí de R$ 6.955, quase R$ 7.000. Mais um outro exemplo aí de uma escada marinheiro, né, que não conforme, porque as medidas entre os acessos eles não são permanentes, né, eles não são fixas, né, elas podem ser facilmente removidas. As medidas também, né, as distâncias estão inadequadas e as barras não possuem antiderrapante. Percebam que essa parte aqui, ó, ela é arredondada, tá? Então o trabalhador ele pode estar subindo aqui, escorregar e ter uma queda dentro dessa escada marinheiro, tá bem? Então ele precisava ali ter um perfil, aí sim não poderia ser arredondado e sim ser quadriculado, né, ser quadrado e ter ali uma parte antiderrapante. Todo componente pressurizado precisa receber um laudo da NR13 que fala sobre vasos de pressão. Quando a gente fala sobre componente pressurizado, nós estamos falando sobre mangueira, tubulação de ar comprimido, compressores, atendimento NR13, tem um dispositivo de proteção e seus respectivos laudos de proteção. Laudo assegurando que ele está dentro de um limite de vida útil para ser utilizado. Quando a gente fala sobre esse tipo de mangueira, por exemplo, a gente vê uma mangueira, né, de borracha, mas ela não tem indicação da pressão indicada pelo fabricante. Então, isso pode nos levar a crer que é uma mangueira que foi improvisada, tá? A máquina parou de funcionar por causa da pressão, a manutenção foi lá, colocou a mangueira, mas a mangueira não tem identificação, não fala ali a pressão que ela suporta, não fala ali quem é o fabricante, não fala qual é a data de fabricação, para você ter mais ou menos uma previsão de quanto tempo ela vai durar, tá bem? Então isso também pode levar a um risco de acidente, por isso ela pode ser multada, a empresa pode ser autuada por causa dessa falta de zelo aí na troca dessa mangueira,
Outros riscos adicionais que a gente pode avaliar é a possibilidade, né, de um aumento de temperatura, né, podendo ocasionar queimaduras aos trabalhadores. Então, esse exemplo aí, ó, que foi medido, né, teve só aquela estrutura ali, tem 120 graus Celsius, né, então é possível de queimadura. E por não ter proteção térmica, né, e sinalização de ambiente que está quente ali, é uma multa de R$ 9.302. Então isso deve ser avaliado os riscos diretos e indiretos que envolvem o ambiente de trabalho, devendo ser adotadas medidas de proteção contra queimaduras causadas pelos contatos de pele com a superfície quente, né, ou aquecida dessas máquinas. Ou ainda, uma máquina estar próxima, né, de locais onde tenham presentes ambientes de combustíveis inflamáveis, explosivos, que devendo oferecer aí medidas de proteção contra a ocorrência de acidente. Então, quando a gente fala sobre o risco de explosão ou materiais elétricos, eles devem ficar isolados numa que a gente chama de áreas classificadas, né? A gente vai ver isso nas NRs, principalmente quando a gente for falar sobre posto de combustível, líquidos inflamáveis, né? Na NR, na NR 19, né, a gente fala sobre essa necessidade, né, tanto nos explosivos também como na NR que a gente fala sobre líquidos inflamáveis, que é NR20, a gente vai falar sobre essa necessidade de interação com a NR12 também. Mais um caso aí, né, uma superfície não aquecida, né, uma superfície aquecida sem proteção, só que aí nesse caso aí 184 graus Celsius, tá? A norma também ela deve prever aí atendimento com a NR26, que deve ter na sua etiqueta fácil compreensão, legíveis e na língua portuguesa, né? Então, uma não conformidade desses casos aí pode levar uma multa de 2.246. Se você for traduzir aí o que está escrito, né? Está escrito manometer, provavelmente aquilo ali deve ser alemão, né? Não tenho fluência em alemão. Em inglês ali, né? Field Rotation Light, né? Possivelmente ali falando sobre a rotação, não dá para ler direito do que está escrito ali, mas é em inglês, e ali provavelmente embaixo em francês, tá? Então tem 3 idiomas e nenhum em português. Pode gerar uma multa aí de R$ 2.246. Se você for pedir para uma empresa de publicidade fazer um adesivo para colocar ali, vai ficar muito mais barato do que esse valor. Em outros casos, sinais de segurança de difícil compreensão, né? Olha vocês aí, o que vocês entendem desse desenho aí do lado? Tem uma máquina, ali ele fala que não pode colocar a mão, que você pode perder a mão, não pode colocar a mão sobre superfície quente, não pode colocar a mão porque a mão pode ficar presa e existe o risco de perda auditiva, né? Mas é de difícil compreensão. Lembrando, pessoal, que isso aqui vai ser interpretativo do fiscal do trabalho. Então, se ele tiver essa interpretação que é de difícil compreensão, né, porque ele está simplesmente tratando como sinais e não como escritas, né, poderia estar ali, não colocar a mão, não apoiar a mão sobre superfícies quentes, utilize o abafador por causa da perda auditiva, né, era muito melhor do que colocar esses desenhos, tá bom? Então, isso é uma das interações da NR12 também. A necessidade do registro de manutenção, né? Então, quando a gente fala sobre manutenção, pessoal, na NR12 prevê o registro de um livro próprio, tá? Um livro ATA, um livro informatizado, ou um livro informatizado, com as seguintes informações. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante. Então, o serviço realizado, a data da realização, as peças reparadas ou substituídas, a condição de segurança do equipamento naquele momento, a indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e o nome do responsável pela execução do serviço.
E ali deve conter, né, a identificação do equipamento, tipo de manutenção, se ela foi corretiva ou preventiva, a data, se teve alguma substituição de peça, nome do responsável, e ali a condição de segurança, que a gente vai ver isso depois em sala de aula, mas é a identificação que o manutentor ali, a equipe de manutenção, deu àquele equipamento, podendo gerar uma multa aí de R$ 9.302 à empresa. E todos esses manuais devem ficar arquivados, né? Desculpa, pessoal, estava falando sobre um livro de manutenção e aí mudamos de assunto. Na verdade, quando a gente fala sobre manual de máquina, toda máquina deve ter o seu manual. E esses manuais de máquinas e equipamentos devem ficar arquivados, né, dentro de um arquivo, dentro de um lugar próprio, de uma gaveta, e sempre próximo à máquina. Não adianta falar assim, o manual ficou guardado lá na sala da segurança. Aí você tem que ir lá na sala da segurança, pedir, às vezes o técnico de segurança não está na empresa. Então essa máquina, esse manual técnico tem que ficar sempre próximo às máquinas, tá bem? Então as máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecidos pelo fabricante ou importador, né, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. O manual de equipamentos deve ser escrito em língua portuguesa, de fácil compreensão e disponíveis no local de trabalho. Quando inexistente ou extraviado, deve ser reconstruído pelo próprio empregador, pela empresa, sobre responsabilidade profissional habilitado. Então, geralmente eu tenho que acionar aí um engenheiro mecânico para fazer esse manual, e aí ele vai cobrar o valor que ele achar coerente com a sua mão de obra, com o seu trabalho, tá bem? O item 12.128 da NR12 apresenta as informações mínimas que devem conter no manual de máquinas e equipamentos. E só essa alteração, essa multa pode ser de R$ 4.644 por máquina, tá, pessoal? Então, imagina se tiver 10 máquinas aí, existe a possibilidade de aumentar essa infração. Procedimentos de trabalho, né, todos os procedimentos de trabalho devem ser realizados com bases aí no que a gente falou já em outras aulas, né? Tanto no logout como a possibilidade de etiquetagem, sinalização e travamento. E ainda devem ser descritos e detalhados ainda a partir de uma análise preliminar de risco, APR. Todo serviço que envolva o risco de acidentes devem ser procedidos de ordens de serviços, as famosas OS específicas. Né? A não utilização desse cadeado, dessa etiquetagem, né, pode gerar uma multa aí de R$ 6.955 à empresa. E a ordem de serviço deve constar a data e o local da realização, responsável pela ordem de serviço, a descrição do serviço, né, o nome e a função do trabalhador também, porque vai executar aquela tarefa. E aí, no final de tudo, nós temos ainda a necessidade de criar um treinamento de NR12 ao trabalhador. As intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores com capacitação de segurança e devidamente autorizados, conforme estabelecido na NR12. A capacitação de segurança deve ser específico para aquela máquina, para aquela operação, ministrado por um profissional qualificado, né? Deve ser um instrutor aí que conheça da máquina, conheça do equipamento. O conteúdo programático ele vai estar lá no anexo 2 da NR12, tá? Que vai falar especificamente sobre máquinas e equipamentos, sobre responsabilidade de um profissional habilitado, né, que ele vai ter então uma formação, né, uma anuência formal de NR12 daquela máquina específica, com uma carga horária que vai ser definida pelo profissional habilitado, tá bem? Levando em consideração que nos anexos, por exemplo, de motosserra, eu vou ter lá 8 horas de trabalho, 8 horas de treinamento. Então eu tenho que levar em consideração também a interferência, né, a intervenção de algumas outras NRs. E quando eu falo da NR12 especificamente, eu trago aí para vocês, né, um cartãozinho, né,
que a empresa autoriza o profissional José da Silva interferir na máquina e equipamento abaixo relacionadas. Isso é um certificado que ele tem que ter, mas ele também pode portar ali um crachá com esses dizeres. Poxa, Conrado, mas a mulher lá do recrutamento, a equipe de recrutamento e seleção, contratou um trabalhador para operar a máquina CNC, ele fez curso no Senai, ele fez metrologia, beleza. Só que ele precisa ter a anuência formal da empresa, tá? A anuência, pessoal, é a aceitação da empresa. A empresa vai emitir um documento, um crachá para o trabalhador, e esse crachá vai ter que constar que ele autoriza ao trabalhador realizar atividade naquele máquina, naquele equipamento. Poxa, mas o crachá já não é autorização de funcionário, de acesso para ele? O entendimento da NR12 é que o crachá é um crachá de identificação. E esse crachá de identificação ele pode servir para você marcar o ponto, acessar a empresa, entrar, sair da empresa, mas quando a gente fala sobre utilizar o equipamento, ele precisa estar portando esse crachá no momento de utilizar aquele equipamento, tá bem? Então, pessoal, a gente chega aí ao final da nossa aula, falando sobre NR12, eu trouxe aqui os tópicos principais. Percebo que a gente até correu um pouquinho com o assunto, porque é bastante coisa, tá? Então, a gente chega ao nosso final, desejando aí um obrigado até breve, deixo o meu e-mail de contato com vocês, agradeço aí pela participação dos alunos, a você que está assistindo, né, ou ouvindo essa videoaula agora, né, peço aí para você se esforçar um pouquinho em participar das gravações, justamente para a gente poder fazer interações aqui nesse momento, né? Se você não tiver conectividade, alguma coisa assim, não tem problema, mas entre em contato com a gente, docente, pelo WhatsApp, por e-mail, manda um final de fumaça para a gente conseguir conversar, para ver por que você não está participando das aulas, na gravação das aulas. Mas também aí já parabenizo para você que assistiu a essa aula gravada, tá bem? Sendo assim, eu vou abrir aqui para perguntas ou dúvidas, senão a gente encerra a nossa aula, tá bem? Deixa eu ver aqui quem sobreviveu até agora. O Kleber está aqui, a Vanusa está aqui, a Elisângela está aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo aí, professor. Beleza. Gostaram da aula, pessoal? Bastante. Gostamos. Tem bastante coisa para estudar também, vocês viram, né? Tem. Pessoal, quando a gente fala de NR12, eu já falei isso para vocês, né? Acho que na primeira aula. A gente tem dois tipos de profissionais na segurança do trabalho, que gostam da NR12 e os que detestam, né? Então eu espero que vocês se tornem um dos profissionais que engrossem o caldo, né? Que venham fazer parte aí dos que gostam da NR12, tá bem? Porque ela é fundamental para a nossa atuação enquanto técnico de segurança e também para prevenir aí o trabalhador de acidentes que vão certamente marcar a vida deles. A gente leva em consideração que ela é difícil, ela é complicada, mas ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser implementada aí nas empresas. Tudo bem? Ok, professor. Então eu vou finalizar a nossa gravação aqui, mas mesmo assim eu permaneço à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Então você que acompanhou a nossa videoaula, eu agradeço, né? Agradeço também que acompanhou a gravação. Até a próxima aula.